John Parker, um sargento do exército de 35 anos, estava finalmente voltando para casa em Camden, Carolina do Norte, após uma exaustiva missão de 12 meses no Afeganistão. Esta era sua quarta missão, mas esta parecia diferente. A paisagem da guerra era familiar, ruas empoeiradas, o zumbido dos Black Hawks no alto, a ameaça constante de IEDs, mas algo sobre este último ano o havia desgastado mais do que nunca. Não eram apenas os tiroteios ou o calor implacável, era uma sensação incômoda de que as coisas estavam desmoronando em casa. Nos últimos 12 meses, o mundo de John tinha sido reduzido a uma série de missões e rotinas diárias mundanas, pontuadas por curtas e agitadas videochamadas com sua esposa, Sarah. Ela tinha 32 anos, um sorriso gentil e olhos verdes que podiam iluminar uma sala, pelo menos, costumavam iluminar. Eles estavam casados há 12 anos e juntos, construíram uma vida que era tão estável quanto possível, dadas as circunstâncias. Sarah era a esposa do exército por excelência, resiliente, ferozmente independente e capaz de administrar tudo sozinha. Mas durante essa implantação, John notou uma mudança nela. As ligações eram cheias de silêncios constrangedores e despedidas apressadas. Sarah sempre parecia distraída, seus olhos disparando para fora da tela, como se estivesse preocupada com outra coisa ou outra pessoa. Ela começou a dar desculpas para não falar, dizendo que estava ocupada com o trabalho no escritório imobiliário ou que as crianças estavam se comportando mal. Mas não era só o humor dela que o incomodava, eram as pequenas coisas, como o fato de ela nunca parecer estar em casa durante as ligações, ou como ela mudava rapidamente de assunto sempre que ele perguntava sobre o dia dela. No longo voo para casa, John não conseguia se livrar do desconforto que o atormentava. Ele pensou nos dias em que ele e Sarah eram inseparáveis, quando o amor deles tinha sido uma fonte de força que o ajudou a sobreviver às piores partes do trabalho. Ele se lembrou do dia em que se conheceram em um bar local. Ela era uma estudante universitária na época, com sonhos de se tornar professora, e ele era um recruta jovem e inexperiente prestes a partir para o treinamento básico. Eles se deram bem instantaneamente, compartilhando um romance relâmpago que levou a um casamento no tribunal apenas alguns meses depois. Ao longo dos anos, eles construíram uma vida confortável em sua modesta casa de 2 andares, criando 2 lindos filhos, Mia, sua filha de 10 anos, inteligente e teimosa como sua mãe, e Jake, seu filho de 7 anos, que idolatrava seu pai e tinha os olhos verdes brilhantes de sua mãe. Mas agora, enquanto John olhava pela janela do avião, ele se perguntava se aqueles dias tinham acabado. Ele passou tanto tempo no campo de batalha que temeu ter perdido o contato com o único mundo que realmente importava, sua família. A visão da paisagem familiar, enquanto o avião pousava, lhe trouxe algum conforto, mas não acalmou a sensação desconfortável em seu intestino. A viagem de volta para a casa da base foi tranquila, mas cada quilômetro parecia um lembrete de quanto tempo ele havia passado longe de sua família. Quando ele finalmente entrou na garagem, percebeu que o carro de Sarah havia sumido. Era estranho, ela sabia que ele voltaria para casa hoje. John respirou fundo, tentando afastar a irritação. Talvez ela tivesse ido buscar as crianças na escola ou fazer uma tarefa de última hora. Ele pegou sua mochila, pesada com o equipamento e o peso de seus pensamentos, e caminhou até a porta da frente. A casa estava quieta, quieta demais. John deixou sua mochila perto da porta e olhou ao redor. Tudo parecia normal, mas havia uma sensação estranha no ar, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Ele entrou na sala de estar, onde fotos emolduradas da família cobriam as paredes. Ele olhou para uma foto do último Natal deles juntos, com todos sorrindo em frente à árvore. Eles pareciam felizes então, mas John não conseguia deixar de se perguntar se aquela felicidade era real ou apenas para a câmera. John subiu as escadas para o quarto deles, esperando encontrar algum sinal da presença de Sarah, mas, em vez disso, encontrou o quarto em um estado de desordem casual. A cama estava desfeita, e as roupas de Sarah estavam espalhadas pela cadeira. Ele notou o carregador do telefone dela na mesa de cabeceira, mas nenhum telefone à vista. Não era do feitio dela deixar as coisas bagunçadas, Sarah geralmente era meticulosa em manter a casa em ordem, especialmente quando ele estava voltando para casa.
Algo sobre a cena simplesmente não lhe caía bem. Ele andou até seu armário e abriu a porta. A maioria de suas roupas ainda estava bem pendurada, do mesmo jeito que ele as havia deixado, mas havia uma nova seção de cabides vazios que não estavam ali antes. John franziu a testa, passando os dedos pelo espaço vazio. Sarah tinha feito alguma reorganização enquanto ele estava fora? Parecia improvável, ela sempre brincava que odiava lidar com seus equipamentos e uniformes militares. Enquanto se sentava na beirada da cama, John tentou acalmar sua mente. Ele queria acreditar que estava tudo bem, que ele estava apenas pensando demais nas coisas. Ele sabia o preço que a implantação poderia cobrar dos relacionamentos. Ele tinha visto isso acontecer com muitos de seus amigos, homens que voltaram para casa e encontraram suas esposas distantes, seus filhos desconhecidos. Mas ele nunca imaginou que isso aconteceria com ele. Sarah sempre foi diferente, ou pelo menos ele achava que ela era. Os pensamentos de John foram interrompidos pelo som da porta da frente se abrindo. Ele ouviu a voz de Sarah, aguda e alegre, seguida pela conversa animada de seus filhos. Ele se levantou, tentando se livrar do desconforto enquanto descia as escadas. As crianças correram até ele, gritando papai, em uníssono, e ele as pegou nos braços, segurando-as com força. Por um momento, a tensão em seu peito diminuiu. Mas quando ele olhou para Sarah, parada na porta com um sorriso que não alcançava seus olhos, o desconforto voltou correndo. A alegria inicial do reencontro rapidamente deu lugar aos desafios cotidianos da vida. Conforme os dias passavam, John tentava se acomodar novamente em seu papel de pai e marido, mas algo parecia estranho. O comportamento de Sarah permaneceu distante, e sua rotina era diferente do que ele se lembrava. Ela parecia constantemente ocupada, até mesmo sobrecarregada, fazendo malabarismos com seu trabalho no escritório imobiliário e tarefas domésticas com um nível de estresse que não era o seu. Certa manhã, Sarah tomou o café da manhã correndo, mal tocando em seu café antes de sair correndo pela porta. John a observou sair, sentindo a tensão em seus movimentos apressados. Ele não podia mais ignorar as mudanças. Sarah sempre prosperou em sua carreira, ela era uma das principais agentes de sua empresa, conhecida por seus instintos afiados e charme. Mas ultimamente, ela parecia desgastada, sua aparência geralmente polida substituída por um olhar cansado e distraído. John decidiu passar no escritório dela sem avisar, esperando surpreendê-la com o almoço e talvez ter uma ideia do que a estava incomodando. Ele não ia ao escritório dela desde antes de sua implantação, e enquanto passava pelas portas, ele ficou impressionado com o quão estranho tudo parecia. A recepcionista, uma jovem mulher com um sorriso treinado, mal levantou os olhos da tela do computador. John perguntou se Sarah estava, e depois de uma breve troca, ela o indicou o escritório de Sarah nos fundos. John bateu levemente antes de abrir a porta. Sarah olhou para cima, assustada. Havia papéis espalhados sobre sua mesa, e ela estava ao telefone, sua voz tensa. Eu te disse, essa propriedade não está mais disponível, ela disse bruscamente antes de notar John na porta. Ela encerrou a ligação rapidamente e forçou um sorriso, mas John podia ver por trás dos olhos dela. Ei, pensei em te surpreender, John disse, segurando a sacola de comida para a viagem. Trouxe seu favorito. O sorriso de Sarah vacilou. Ah, obrigada. Desculpe, estou atolada agora. Foi uma dessas semanas. Ela fez sinal para que ele se sentasse, mas estava claro que sua mente estava em outro lugar. John olhou para o caos em sua mesa, arquivos empilhados precariamente, um laptop aberto em várias abas e uma xícara de café manchada com marcas de batom. Não era do feitio de Sarah ser tão desorganizada. Parece que as coisas estão bem agitadas, John disse, tentando manter o tom leve. Posso ajudar em alguma coisa? Sarah suspirou, esfregando as têmporas. É só um drama de trabalho. Alguns negócios fracassaram, e agora estou tentando evitar que tudo entre em colapso. O mercado tem estado difícil, e meus clientes estão me deixando louco. Não tenho uma boa noite de sono há semanas. John assentiu, sentindo uma mistura de preocupação e impotência. Ele sabia que Sarah tinha orgulho de sua carreira, mas nunca a tinha visto tão sobrecarregada. Ele decidiu investigar um pouco mais a fundo.
Posso ajudar se você quiser. Talvez aliviar um pouco a pressão. Você estava segurando forte enquanto eu estava fora, agora é a minha vez. Sarah hesitou. Ela sempre foi ferozmente independente, mas a oferta de John era genuína, e ela podia ver que ele estava ansioso para intervir. Na verdade, tem um cliente que tem sido um verdadeiro pesadelo, ela começou. O nome dele é Rick Thompson. Ele tem me pressionado a fechar um negócio que deu errado, e eu simplesmente não consigo falar com ele. É como se ele estivesse dificultando as coisas intencionalmente. John ouviu atentamente. Rick Thompson era um nome que ele vagamente reconhecia, Sarah o havia mencionado antes, um rico empresário que sempre parecia estar no auge do drama. John conheceu muitas pessoas como Rick durante sua carreira, homens que prosperavam em tornar a vida de outras pessoas miserável só porque podiam. Deixe-me falar com ele, John ofereceu. Já lidei com caras difíceis antes. Talvez ele só precise ouvir uma voz diferente. Sarah pareceu relutante no começo, mas finalmente assentiu. Talvez seja disso que eu preciso, alguém que não tenha medo de reagir. No dia seguinte, John marcou um encontro com Rick Thompson em uma cafeteria local. Rick estava com quase 50 anos, vestido com um terno caro, com uma expressão presunçosa que falava muito sobre sua autoimportância. John se apresentou, tentando manter as coisas profissionais, mas Rick mal lhe deu uma segunda olhada. Sarah te mandou, hein? Rick disse, sorrindo. Não achei que ela traria seu soldado para negociar. John ignorou a provocação. Sarah tem trabalhado duro nesse acordo, e eu não gosto da maneira como você a tem tratado. Estou aqui para garantir que isso seja resolvido, sem mais nenhum dos seus joguinhos. Rick levantou uma sobrancelha, claramente entretido. Olha, é negócio. Se Sarah não aguenta o calor, talvez ela esteja no emprego errado. Só estou me certificando de que recebo o que estou pagando. John cerrou o maxilar, mas manteve a compostura. Ele não ia deixar esse cara desrespeitar a esposa. Você não está pagando por atitude, e certamente não está pagando para tornar a vida dela um inferno. Você quer o acordo? Ótimo. Mas você vai fazer isso em termos justos, ou então nós vamos embora. Simples assim. Rick estudou John, avaliando-o. Estava claro que ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente não por alguém que não tinha medo dele. Após um silêncio tenso, Rick finalmente deu de ombros. Tudo bem. Vou jogar limpo. Mas diga a Sarah que ela precisa estar no controle disso, ou o acordo está encerrado. John assentiu, satisfeito por ter feito seu ponto. Ele sabia que não poderia resolver todos os problemas de trabalho de Sarah, mas pelo menos ele tinha mostrado a ela que ela não tinha que enfrentá-lo sozinha. Quando ele contou a Sarah sobre a reunião mais tarde, ela olhou para ele com uma mistura de gratidão e alívio. Obrigada, John, ela disse calmamente. Sei que não é sua luta, mas significa muito. John sorriu, puxando-a para um abraço. É minha luta. Você já fez o suficiente por conta própria. Estamos juntos nisso. Mas mesmo enquanto compartilhavam aquele momento de conexão, John não conseguia se livrar da sensação de que algo mais a estava corroendo. Sarah ficou aliviada, mas ainda havia uma distância em seus olhos, uma cautela que ele não conseguia alcançar. O problema com Rick poderia ter sido resolvido, mas John sentiu que havia questões mais profundas em jogo, que iam além do estresse do trabalho. Ele esperava que, ao intervir, pudesse começar a diminuir a distância entre eles, mas não conseguia afastar a suspeita de que o pior ainda estava por vir. O esforço de John para ajudar Sarah com seu trabalho tinha sido pensado como uma forma de se reconectar, para mostrar a ela que ela não precisava arcar com tudo sozinha. Mas com o passar dos dias, ficou claro que a tensão subjacente entre eles não era apenas sobre alguns negócios fracassados ou um cliente difícil. Sarah ainda estava distante, seu telefone constantemente zumbia com mensagens que ela rapidamente olhava e escondia. Ela saía da sala para atender ligações, sempre sussurrando fora do alcance da voz. As suspeitas de John, enterradas sob seu alívio inicial por estar em casa, começaram a ressurgir com força total. Uma noite, John acordou no meio da noite e não viu Sarah na cama deles. Ele desceu as escadas e a encontrou sentada à mesa da cozinha, seu laptop aberto, o brilho da tela destacando as linhas de preocupação em seu rosto.
Ela não o notou a princípio, absorta no que quer que estivesse lendo. John se aproximou silenciosamente, e conforme se aproximava, pôde ver o texto na tela, e-mails entre Sarah e alguém chamado Michael. As mensagens eram longas, cheias de detalhes íntimos e piadas internas que doíam com uma familiaridade que John não reconhecia mais em seu próprio relacionamento. Sarah olhou para cima, assustada. Ela fechou o laptop rapidamente, seu rosto vermelho de culpa. O que você está fazendo acordado? Ela perguntou, sua voz afiada e defensiva. John não respondeu. Ele não precisava. O olhar em seu rosto dizia tudo. Sarah tentou gaguejar uma explicação, mas John apenas se virou e foi embora. Ele voltou para cima, sua mente correndo de raiva e traição. Uma coisa era suspeitar que algo estava errado, outra era ter isso confirmado de uma forma tão flagrante e inegável. Os pensamentos de John giravam em espiral enquanto ele ficava acordado, olhando para o teto. Todas aquelas chamadas perdidas, os horários estranhos, as desculpas constantes, de repente fizeram sentido. Sarah estava tendo um caso, e ela nem se preocupou em esconder isso direito. Na manhã seguinte, John decidiu que não iria confrontá-la diretamente, ainda não. Ele precisava de tempo para pensar, para planejar. Ele não era o tipo de homem que agia impulsivamente, especialmente quando se tratava de algo tão sério. Mas ele estava determinado a fazê-la sentir a mesma dor que ela havia infligido a ele. John passou os próximos dias fazendo investigações discretas. Por meio de suas conexões no exército, ele conhecia pessoas que conseguiam encontrar informações sem deixar rastros. Ele entrou em contato com um velho amigo, Major Rick Dawson, um ex-oficial de inteligência que agora trabalhava em operações cibernéticas. Eles serviram juntos no Iraque, e Dawson devia alguns favores a John. John ligou para ele, mantendo a conversa casual no início, antes de começar a explicar o real motivo da ligação. Dawson, preciso de informações sobre um civil, disse John, com a voz firme. Discretamente. Dawson não perguntou o porquê. Em sua linha de trabalho, questões pessoais frequentemente se misturavam com as profissionais. Envie-me os detalhes, Dawson respondeu simplesmente, sabendo que era melhor não bisbilhotar. John forneceu as informações, o nome de Michael, seu número e alguns detalhes que Sarah havia deixado descuidadamente em seu laptop. Em um dia, Dawson retornou a ele com tudo o que John precisava. Michael era um ex-empreiteiro militar que virou investidor imobiliário, um charmoso de fala mansa com um histórico de negócios obscuro e uma queda por mulheres casadas. Ele era bem relacionado, mas tinha uma trilha de dívidas e processos que pintavam um retrato claro de um homem que prosperava na manipulação e no engano. O próximo movimento de John foi calculado. Ele não iria apenas expor o caso, ele queria desmantelar o mundo inteiro de Michael. Ele usou a inteligência de Dawson para cavar mais fundo, encontrando alavancagem nos negócios de Michael que estavam apenas no limite da legalidade. John compilou tudo, sonegação fiscal, contratos fraudulentos, até mesmo algum envolvimento com elementos criminosos conhecidos. Michael construiu seu império com mentiras, e John agora tinha os meios para fazer tudo ruir. Por meio de outro contato na inteligência do Exército, John orquestrou uma denúncia anônima para a Receita Federal e a Comissão de Valores Mobiliários, fornecendo a eles um dossiê cuidadosamente embalado das atividades ilegais de Michael. O objetivo não era apenas colocar Michael em apuros, era tornar sua vida um inferno. John sabia o quão lentas e dolorosas essas investigações podiam ser, arrastando-se por meses, drenando recurso e causando estresse sem fim. Mas isso era só o começo. As conexões de John no exército permitiam que ele tivesse acesso a certos canais não oficiais de influência. Ele contatou alguns ex-colegas que agora trabalhavam em segurança privada, do tipo que lidava com trabalhos sujos que nunca chegavam à luz do dia. Com alguns telefonemas, ele garantiu que os negócios de Michael fossem repentinamente atormentados por auditorias, inspeções surpresa e até mesmo algumas janelas misteriosamente quebradas e escritórios vandalizados. John nunca sujou as próprias mãos, ele não precisava. Ele simplesmente colocou as coisas em movimento e observou de longe. Enquanto isso,
Ele continuou a agir como se tudo estivesse bem em casa, mantendo a fachada de um marido, tentando reconstruir seu casamento. Ele não confrontou Sarah sobre o caso, nem mesmo deixou transparecer que sabia. Ele queria que ela pensasse que estava se safando, que sua vida ainda estava sob seu controle. Mas os efeitos do plano de John logo se tornaram aparentes. Os negócios de Michael começaram a ruir sob a pressão das investigações e do escrutínio financeiro. A notícia se espalhou rapidamente nos pequenos círculos imobiliários, se de repente, Michael era persona non grata. Negócios fracassaram, parceiros se retiraram e sua reputação despencou. Uma noite, Sarah chegou tarde em casa, parecendo mais exausta do que John já a tinha visto. Ela jogou a bolsa no chão e se jogou no sofá, esfregando as têmporas em frustração. John a observou da cozinha, tomando sua cerveja, sabendo muito bem o que estava acontecendo. Ela não mencionou Michael diretamente, mas ele podia dizer pelo comportamento dela que as coisas estavam se desfazendo rápido. John se aproximou dela, fingindo preocupação. Você parece estressada. O trabalho ainda está lhe dando problemas? Sarah assentiu, esgotada demais para sequer fingir. Sim, tudo está desmoronando. Não consigo mais acompanhar. John colocou uma mão reconfortante em seu ombro, mascarando a satisfação que sentia por dentro. Você vai superar isso, ele disse calmamente. Você sempre supera. Mas John sabia que isso não era verdade. Ele não deixaria Sarah ou Michael passarem por isso em estado de choque. Conforme os dias se transformavam em semanas, John observava o mundo de Sarah começar a espelhar o caos que ele havia orquestrado cuidadosamente para Michael. E nisso, ele encontrou um senso frio e calculado de justiça, que continuaria se desenrolando, silenciosa e implacavelmente, até que Sarah entendesse o peso total de sua traição. A vingança de John contra Sarah estava apenas começando. Enquanto ele observava o mundo de Michael implodir, ele não conseguia deixar de sentir uma satisfação vingativa. Não era o suficiente simplesmente derrubar Michael, John queria que Sarah sentisse a dor de suas próprias decisões. Ele queria que ela entendesse que ações tinham consequências severas e calculadas que desmanchariam cada parte da vida que ela tinha tomado como certa. O comportamento de Sarah continuou a se deteriorar. Ela estava perdendo clientes à torto e à direito, lutando para manter seu negócio imobiliário à tona em meio a rumores que pareciam surgir do nada. Acordos foram misteriosamente cancelados, e seu chefe na empresa estava cada vez mais frustrado com seu desempenho em declínio. Em casa, ela fingia ser corajosa, mas John percebeu isso. Seu telefone tocava constantemente com más notícias, e John sabia que os problemas de Michael estavam se espalhando para sua vida profissional. Mas John não desistiu, se alguma coisa, ele apertou os parafusos mais. John usou outro de seus antigos companheiros do exército, o capitão de Morales, que agora trabalhava em contratos militares. Jim tinha uma rede de investigadores particulares que se especializavam em vigilância discreta, do tipo que não deixava rastros. John pagou para que ele investigasse mais profundamente os negócios de Sarah, encontrando cada passo em falso que ela havia dado e explodindo-os em problemas de grande escala. Pequenas discrepâncias em suas contas se tornaram grandes bandeiras vermelhas, e a empresa de Sarah logo estava enfrentando auditorias que drenavam seu tempo e energia. O plano de John era brutal em sua precisão. Ele não se importava mais com as consequências, ele só queria que Sarah sofresse da mesma forma que ela o fez sofrer. Mas enquanto seu plano de vingança se desenrolava, algo inesperado aconteceu. John conheceu alguém novo. O nome dela era Angela, uma divorciada de 34 anos com uma sagacidade afiada e uma atitude prática que imediatamente chamou a atenção de John. Eles se conheceram em uma academia local, ambos malhando para desabafar. Angela era uma personal trainer com formação em fisioterapia, e suas conversas começaram casualmente, principalmente sobre rotinas de exercício e frustrações cotidianas. Mas havia uma química inegável entre eles que rapidamente se transformou em algo mais. Angela era diferente de Sarah em todos os sentidos. Ela era direta, honesta e não tinha medo de falar o que pensava.
Ela tinha passado por sua própria cota de dificuldades, um divórcio complicado de um marido infiel que a deixou cínica, mas não quebrada. Angela e John se uniram por suas experiências compartilhadas de traição, e logo, suas conversas se estenderam além da academia. Eles começaram a se encontrar para tomar café, depois jantar e, em pouco tempo, seu relacionamento evoluiu para um caso apaixonado. John encontrou consolo na companhia de Angela. Ao contrário das interações tensas em casa, seu tempo com Angela era fácil e descomplicado. Ela era aberta sobre seu passado, e não havia pretensão entre eles. Angela sabia sobre a situação de John com Sarah, embora ele não compartilhasse todos os detalhes de seu plano de vingança. Ela respeitava sua necessidade de discrição, e por sua vez, John se viu atraído por sua honestidade e independência. Conforme as semanas passavam, o relacionamento de John e Angela se aprofundava. Eles passavam cada vez mais tempo juntos, e a ideia de estar com ela permanentemente começou a parecer menos uma fantasia e mais uma possibilidade real. Uma noite, durante um jantar tranquilo no apartamento de Angela, ela hesitou antes de trazer à tona o assunto que estava na mente de ambos. John, não posso continuar fazendo isso se for ficar nas sombras, Angela disse, sua voz firme, mas tingida de vulnerabilidade. Já passei por isso antes, e prometi a mim mesma que nunca me contentaria com nada menos que a verdade. John assentiu, sabendo exatamente o que ela queria dizer. Ele estava vivendo uma vida dupla, tramando vingança contra Sarah enquanto encontrava consolo com Angela. Mas a ideia de um novo começo com Angela, longe de todas as mentiras e enganos, era mais atraente do que ele queria admitir. Talvez seja a hora de fazer algumas mudanças, John disse, olhando Angela nos olhos. Cansei de fingir que as coisas vão melhorar com Sarah. Tenho me apegado a algo que já se foi. Angela estendeu a mão e apertou a dele, uma demonstração silenciosa de apoio. Podemos fazer isso funcionar, John. Mas somente se você estiver pronto para deixar o passado para trás. John sabia que ela estava certa. Ele havia passado tanto tempo focado em destruir a vida de Sarah que não havia parado para pensar em seu próprio futuro. Mas agora com Angela, o caminho a seguir parecia claro. Eles decidiram, ali mesmo, dar o próximo passo. A transição foi rápida. John encontrou um pequeno apartamento do outro lado da cidade, mais perto da casa de Angela, e começou a mudar suas coisas aos poucos. Ele não disse a Sarah que estava indo embora, não diretamente pelo menos. Ele fez parecer que sua ausência era apenas mais uma viagem de negócios, mais uma noite no trabalho, qualquer coisa para evitar confrontos. Até onde Sarah sabia, John ainda estava tentando consertar os pedaços quebrados do casamento deles. Ela estava muito consumida por seus próprios problemas para notar a distância crescente entre eles. A partida de John foi uma saída silenciosa, marcada por algumas mensagens vagas e desculpas que mal justificavam uma resposta de Sarah. Ela estava muito ocupada, lidando com as consequências de sua carreira fracassada, para fazer perguntas. John foi morar com Angela, e pela primeira vez em anos, sentiu uma sensação de paz. A nova vida deles era simples, cheia de refeições compartilhadas, domingos preguiçosos e planos para um futuro que não incluía mais engano e traição. Mas John ainda não tinha terminado com Sarah. Seu ato final de vingança ainda estava em andamento. Ele usou suas conexões para levar as coisas adiante, desenterrando sujeiras sobre a imobiliária de Sarah e espalhando rumores que a forçaram a sair de negócios importantes. Ela perdeu seus principais clientes, e seu chefe, sob pressão de investidores, eventualmente a rebaixou. A carreira outrora próspera de Sarah era agora uma sombra do que era antes, e a pressão financeira estava começando a cobrar seu preço. John sabia que ela estava lutando para manter a hipoteca em dia, as contas se acumulando mais rápido do que ela conseguia lidar. Morar com Angela era uma lufada de ar fresco. Ela o apoiou, encorajando John a se concentrar em sua própria vida, em vez dos destroços que ele havia deixado para trás. Eles conversaram sobre planos futuros, talvez começar um negócio juntos ou tirar longas férias na Europa. Para John, esse sonho era uma fuga bem-vinda da amarga realidade de seu passado. No entanto, mesmo neste novo capítulo,
John não conseguia se livrar completamente da raiva que o havia movido por tanto tempo. Ele sabia que suas ações tinham cruzado os limites, mas não se arrependia delas. A traição de Sarah havia desencadeado algo nele, algo que exigia retribuição. E agora, vivendo com Angela, John sentia que finalmente havia recuperado o controle de sua vida em seus próprios termos. Mas, conforme John se acomodava em sua nova realidade, ele não conseguia ignorar o pensamento de que a vingança tinha um jeito de fechar o círculo. Ele havia destruído o mundo de Sarah com a mesma crueldade que ela havia demonstrado a ele, e embora se sentisse justificado, ele não conseguia se livrar da sensação de que suas ações ainda poderiam voltar para assombrá-lo. Por enquanto, porém, ele estava contente com a vida que havia construído ao lado de Angela, pronto para seguir em frente, mesmo com os fantasmas de seu passado pairando logo abaixo da superfície. John finalmente decidiu que era hora de cortar laços com Sarah completamente. Os meses de engano, o caso e a vingança calculada haviam cobrado seu preço. Morar com Angela tinha sido um alívio, um vislumbre do que a vida poderia ser sem a tensão e a amargura constantes que pairavam sobre seu casamento. John estava farto de fingir, e sabia que era hora de terminar as coisas com Sarah de uma vez por todas. Numa manhã de sábado, John voltou para casa para pegar as últimas coisas. Ele cronometrou para que as crianças estivessem com os pais de Sarah, querendo evitar uma cena na frente deles. Sarah estava em casa, parecendo cansada e exausta, muito diferente da mulher confiante com quem John havia se casado. Ela observou silenciosamente, enquanto ele arrumava suas roupas, livros e tudo o mais que pudesse levar em uma viagem. Estava claro que ela sabia o que isso significava. Você está realmente indo embora, Sarah disse categoricamente, sua voz desprovida de emoção. John não olhou para cima. Sim. É melhor assim. Sarah não discutiu. Não houve gritos, nem súplicas, apenas um silêncio frio e resignado. Ela já havia perdido muito para lutar contra o inevitável. John saiu sem olhar para trás, a porta se fechando atrás dele, como o último prego no caixão do casamento desfeito. Ele carregou suas coisas na caminhonete, sentindo uma estranha mistura de alívio e finalidade. Este capítulo de sua vida estava oficialmente encerrado. Mas Sarah não estava disposta a deixá-lo ir embora tão facilmente. Com sua carreira em frangalhos e sua vida pessoal em ruínas, ela estava furiosa. John a havia deixado não apenas emocionalmente destruída, mas financeiramente tensa e isolada. Conforme os dias passavam, sua raiva aumentava, transformando-se em uma necessidade fervente de vingança. Ela sabia que John estava por trás de seus problemas, ninguém mais tinha o motivo, os meios ou as conexões militares. Sarah decidiu que não seria a única a sofrer. Começou pequeno. Certa manhã, John encontrou sua caminhonete com um arranhão profundo na lateral. Ele ignorou como um ato aleatório de vandalismo, mas continuou acontecendo. Sarah aparecia sem avisar em lugares que sabia que John estaria, restaurantes, estacionamentos, até mesmo do lado de fora do apartamento de Angela. Ela não o confrontaria diretamente, mas fez sua presença ser notada, um lembrete silencioso de que ela ainda era uma força a ser reconhecida. John a avisou para recuar, mas Sarah apenas sorriu e deu de ombros, fingindo inocência. As coisas pioraram rapidamente. Uma noite, John e Angela estavam saindo de um restaurante quando encontraram a caminhonete de John, com as janelas quebradas e todos os 4 pneus cortados. O sinal inconfundível da ira de Sarah. O sangue de John ferveu, mas ele sabia que confrontá-la diretamente não resolveria nada. Não era só raiva, era guerra. John voltou-se para seus antigos contatos militares mais uma vez, dessa vez para algo mais perigoso. Ele ligou para Tom Bull Reynolds, um especialista em demolição com quem ele havia servido no Iraque. Bull era o tipo de cara que conseguia armar qualquer coisa para explodir sem deixar rastros, e John sabia que ele era o homem perfeito para o trabalho. Em uma ligação telefônica particular, John expôs os detalhes, mantendo as coisas vagas, mas claras o suficiente para que Bull soubesse o que estava sendo perguntado. Apenas um susto, nada grande, disse John. O suficiente para fazê-la pensar 2 vezes antes de mexer comigo de novo. Bull concordou sem hesitar. A lealdade entre soldados era profunda,
e para Boo, isso era apenas mais um favor em uma longa lista de dívidas não ditas. Algumas noites depois, Boo silenciosamente equipou o carro de Sarah com um pequeno explosivo controlado. Era mais barulho do que dano, programado para explodir quando ela ligasse a ignição, mas projetado para apenas assustá-la, não machucá-la. Na manhã seguinte, Sarah entrou no carro, completamente inconsciente do que a esperava. Ela girou a chave, e o carro balançou com um estrondo ensurdecedor, fumaça saindo do capô. Ela cambaleou para fora, aterrorizada e desorientada, seus ouvidos zombindo por causa da explosão. O carro estava uma bagunça, mas ela estava ilesa. Abalada, Sarah soube imediatamente que não era um mau funcionamento aleatório, era uma mensagem, alta e clara. John estava jogando um jogo perigoso, e Sarah tinha acabado de perder o primeiro round. Em vez de recuar, Sarah redobrou seus próprios esforços para retaliar. Ela encontrou o novo endereço de John, e sob a cobertura da noite, levou um taco de beisebol para as janelas do carro dele. O som de vidro quebrando ecoou pelo bairro tranquilo, mas Sarah não se importou. Ela cortou os pneus novamente, deixando o carro inutilizável. Dessa vez, não foi apenas um ataque à propriedade, foi pessoal, uma demonstração visceral de sua fúria. John descobriu o dano na manhã seguinte. Angela tentou acalmá-lo, mas a raiva de John estava em um ponto de ebulição. Ele não conseguia acreditar o quão longe Sarah estava disposta a ir, e sabia que tinha que revidar com mais força. John contatou Boo novamente, dessa vez pedindo algo mais sério. Um segundo susto, mas mais próximo, algo que abalaria Sarah até o âmago. Uma semana depois, o plano de John entrou em ação. Boo armou outro dispositivo, dessa vez sob o capô do carro de Sarah, projetado para disparar somente quando o motor estivesse em marcha lenta, criando um efeito ainda mais dramático. Sarah, agora nervosa com o primeiro ataque, estava cautelosa, mas ainda alheia aos limites que John estava disposto a ir. A segunda explosão foi mais alta, abrindo o capô e lançando uma nuvem de fumaça no ar. Os vizinhos de Sarah saíram correndo, chamando a polícia, mas não havia evidências apontando para John ou Boo. Foi o crime perfeito, danos suficientes para manter Sarah aterrorizada, mas sem impressões digitais para rastrear. Sarah sabia que John estava por trás disso, mas sem provas, a polícia estava impotente. Frustrada e assustada, Sarah retaliou mais uma vez, encontrando o carro novo de John, dessa vez um SUV que ele havia comprado para substituir sua caminhonete destruída. Ela não se conteve, quebrando os faróis e pintando obscenidades nas portas. John observou da janela do apartamento de Angela enquanto Sarah saía furiosa, com uma sensação distorcida de satisfação evidente em seu rosto. Mas John não estava preocupado com a lei o alcançando. Seus contatos eram sólidos, e Boo era um profissional. Ele sabia como não deixar rastros, nenhuma evidência que pudesse ligar as explosões a eles. John agia com calma sempre que questionado, apresentando-se como vítima de uma ex-esposa rancorosa, enquanto mantinha uma fachada impecavelmente limpa na frente de Angela e das autoridades. A polícia, sem nenhuma pista substancial, atribuiu isso a uma série de disputas domésticas crescentes sem um culpado claro. Morar com Angela tinha sido a fuga de John da toxicidade de sua antiga vida, mas a retaliação de Sarah o forçou a perceber que ele nunca poderia cortar completamente os laços que os prendiam. Angela, sempre solidária, ficou ao lado de John, embora ela ficasse cada vez mais ansiosa sobre a rixa em andamento. Ela não sabia a extensão total da retaliação de John contra Sarah, apenas que as coisas estavam saindo do controle. John garantiu a ela que tudo passaria em breve, mas, no fundo, ele sabia que a guerra com Sarah estava longe de acabar. A vida de John havia se tornado um campo de batalha mais uma vez, só que dessa vez, o inimigo era alguém que ele amou um dia. Não houve vitórias claras, apenas uma série de movimentos calculados contra movimentos que continuaram aumentando. Apesar do caos, John se sentia estranhamente no controle, usando sua experiência militar como uma arma contra a mulher que o havia traído. Ele estava determinado a sair por cima, não importava o custo, e se isso significasse viver uma vida de retaliação sem fim, que assim fosse. Para John, as linhas entre amor, vingança e sobrevivência há muito tempo se confundiam, e não havia como voltar atrás.
A vida de John com Angela finalmente se estabeleceu em um ritmo que parecia certo. A tensão e o estresse constantes de seu casamento com Sarah foram substituídos por uma sensação de calma que John não sabia que ainda podia sentir. Viver juntos era fácil, Angela era solidária, direta e completamente desinteressada em jogos. Eles construíram uma vida de rotinas compartilhadas, corridas matinais, cozinhar o jantar juntos e fazer planos para o futuro. Era muito diferente do caos que havia definido seu relacionamento com Sarah. A presença de Angela deu a John algo que ele não sentia há anos: estabilidade. Mas enquanto sua nova vida começava a tomar forma, o mundo de Sarah continuava a desmoronar. Após a segunda explosão de seu carro, Sarah recuou. O choque de ver sua própria raiva e desespero refletidos nela através da retaliação implacável de John finalmente atingiu o alvo. Ela estava com medo, não apenas de John, mas de quão longe ela estava disposta a ir para revidar. Não era mais apenas sobre os carros ou o vandalismo, era sobre perder o controle. Conforme as semanas se transformavam em meses, os problemas de Sarah só se aprofundavam. A pressão de sua carreira fracassada começou a afetar sua vida pessoal. Ela estava com dificuldades financeiras, e as rachaduras estavam começando a aparecer. Com John fora e sem renda estável, Sarah se viu se afogando em contas. A hipoteca da casa dele estava se tornando incontrolável, e ela foi forçada a tomar decisões difíceis. Primeiro, ela vendeu seu carro de luxo e algumas de suas joias. Ela até teve que pegar um empréstimo dos pais, engolindo seu orgulho apenas para se manter à tona. Mas seus problemas não pararam por aí. O relacionamento tenso de Sarah com seus filhos também começou a se desfazer. Mia, agora com 11 anos, começou a agir mal na escola, entrando em brigas e se recusando a ouvir seus professores. Jake, com apenas 8 anos, tornou-se retraído, lutando para entender por que seu pai não estava mais por perto. Sarah tentou se controlar, mas as constantes demandas de ser mãe solteira, enquanto lidava com seus próprios problemas crescentes, a estavam desgastando. Uma noite, Sarah se viu sozinha na cozinha, olhando para uma pilha de contas não pagas. Ela podia ouvir Mia e Jake discutindo na sala de estar, suas vozes estridentes e raivosas. Sarah se sentia completamente impotente. Tudo pelo que ela havia trabalhado tanto, sua carreira, sua família, seu casamento, estava escorregando por entre seus dedos. Ela havia perdido o controle de sua vida, e não havia mais ninguém para culpar além de si mesma. Os pais de Sarah, que sempre a apoiaram, começaram a expressar suas preocupações. Eles sugeriram que Sarah se afastasse do trabalho e se concentrasse em colocar sua vida pessoal em ordem novamente. Foi uma pílula difícil de engolir, mas Sarah sabia que eles estavam certos. Ela havia perdido de vista o que era importante. As batalhas constantes com John, a obsessão por vingança, tudo isso tinha sido uma distração dos problemas reais que ela precisava resolver. Sarah finalmente decidiu buscar ajuda. Ela começou a consultar um terapeuta para lidar com sua raiva e culpa. As sessões foram difíceis, forçando-a a confrontar as escolhas que a levaram até ali. Mas lentamente, Sarah começou a progredir. Ela pediu desculpas a Mia e Jake, prometendo estar mais presente e envolvida. Ela estendeu a mão para seus amigos, tentando reconstruir o relacionamento que ela havia negligenciado em sua busca por vingança. E o mais importante, ela deixou de lado sua obsessão por John. Ela sabia que precisava se concentrar em si mesma e em seus filhos se quisesse reconstruir sua vida. Para Sarah, esse foi seu ponto de virada, a percepção de que suas batalhas com John estavam apenas prejudicando a si mesma e sua família. Gradualmente, Sarah parou de importunar John. Ela parou de aparecer na casa dele, parou de ligar para ele com ameaças veladas, e parou de tentar exigir sua própria marca de justiça. Ela estava cansada de lutar uma guerra que não tinha vencedores. John notou a mudança. As mensagens pararam, e o comportamento destrutivo de Sarah finalmente cessou. Era como se ela tivesse desaparecido completamente da vida dele. John a vigiava por meio de amigos em comum e seus antigos contatos, certificando-se de que ela não estava planejando nada pelas costas dele.
Mas todos os relatos eram os mesmos. Sarah estava se concentrando em sua família, tentando juntar os pedaços de sua vida despedaçada. Para John, esse era o encerramento que ele não tinha percebido que precisava. A rendição de Sarah não foi uma vitória que ele pudesse comemorar, foi mais um final tranquilo para um capítulo longo e exaustivo. Angela notou a mudança em John também. A tensão que ele vinha carregando desde que se conheceram começou a suavizar. Não houve mais ligações tarde da noite para velhos amigos do exército, nem mais planos sussurrados de retaliação. John estava finalmente pronto para seguir em frente. Uma noite, enquanto John e Angela estavam sentados na varanda dos fundos, observando o pôr do sol sobre o tranquilo bairro suburbano, Angela se virou para ele e disse: "Estou feliz que acabou." "Você merece ser feliz, John." John assentiu, pegando a mão dela. "Eu estou feliz. Eu só queria que não tivesse chegado a esse ponto." Angela apertou a mão dele, oferecendo um pequeno sorriso. "Você fez o que tinha que fazer. Mas agora está feito. Hora de focar em nós." John olhou para Angela, vendo nela o futuro que ele queria, um que fosse livre da amargura de seu passado. Eles conversaram sobre seus planos, talvez começar aquele negócio juntos, ou até mesmo se mudar para uma cidade diferente para começar do zero. Pela primeira vez em muito tempo, John sentiu que estava vivendo por algo positivo, em vez de apenas reagir à dor. Sarah, enquanto isso, estava lentamente reconstruindo sua vida. Ela não estava nem perto da mulher confiante e bem-sucedida que já foi, mas estava progredindo. Seu relacionamento com Mia e Jake melhorou conforme ela se esforçava para ser a mãe que eles precisavam. Ela deixou de lado as pessoas tóxicas em sua vida, incluindo Michael, cujos próprios problemas legais finalmente o alcançaram. Sarah sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez, ela estava olhando para dentro em vez de culpar os outros por seus fracassos. Meses se passaram, e a outrora intensa rivalidade entre John e Sarah se tornou uma memória distante. Eles raramente falavam, apenas se comunicando sobre as crianças quando necessário. Não houve mais brigas, nem mais tentativas de vingança, apenas um entendimento silencioso de que ambos seguiram em frente em seus próprios caminhos. John continuou a construir sua nova vida com Angela, grato pela paz que havia encontrado. Angela e John finalmente decidiram tirar férias, uma fuga muito necessária de tudo o que havia acontecido. Eles viajaram para uma pequena cidade costeira, alugando uma cabana na praia onde poderiam ser eles mesmos, longe das memórias de traição e conflito. Caminhando pela costa, John percebeu o quão longe ele tinha chegado, do campo de batalha do Afeganistão para o campo de batalha de seu casamento e, finalmente, para a calma de um novo começo. A vida de Sarah não estava mais ligada à de John. Ela estava trilhando seu próprio caminho, focando em seus filhos e tentando encontrar alegria nas pequenas vitórias. Ela tinha parado de se preocupar com o que John estava fazendo, parado de ficar obcecada em como se vingar dele. A guerra tinha acabado, e ambos estavam finalmente livres para seguir em frente. Para John, viver com Angela era mais do que apenas um novo relacionamento, era uma chance de reescrever sua história, uma que não fosse definida pelos erros de seu passado. E para Sarah, deixar John ir significava redescobrir a si mesma e as coisas que realmente importavam. Ambos lutaram suas batalhas e agora estavam finalmente em paz, vivendo vidas separadas que não mais se cruzavam em conflito, mas em resolução silenciosa e não falada. Família não é só sobre sangue, John começou, sua voz firme, mas cheia do peso da experiência. É sobre as escolhas que fazemos, os valores que defendemos e como tratamos as pessoas que mais importam para nós. Aprendi da maneira mais difícil que quando esses valores se quebram, tudo pode desmoronar mais rápido do que você jamais imaginou. John sabia que não tinha sido perfeito. Sua resposta à traição de Sarah tinha sido extrema, e a vingança que ele buscava tinha deixado cicatrizes em todos os envolvidos. A vingança pode parecer satisfatória no momento, mas não traz paz. Isso só te mantém preso em um ciclo de raiva e mágoa. Passei muito tempo tentando fazer Sarah pagar em vez de focar no que eu realmente precisava, reconstruir minha própria vida. Ele olhou para Angela, que lhe deu um aceno encorajador. Ela o viu no seu pior momento e esteve lá para ajudá-lo a superar isso.
Não estou dizendo que você tem que perdoar as pessoas que o prejudicaram, John continuou. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é ir embora. Mas não se perca no processo. Não deixe que as ações de outra pessoa ditem sua felicidade. John voltou seu olhar para a câmera, sua expressão séria. Os valores familiares são mais do que apenas palavras, são ações. Eles são sobre respeito, lealdade e honestidade, coisas que eu pensava que tinha, mas perdi de vista quando meu casamento acabou. Se você se encontrar em um lugar onde esses valores estão desaparecendo, dê um passo para trás. Reavalie o que realmente importa. Ele fez uma pausa, escolhendo suas próximas palavras cuidadosamente. Proteja sua família, mas não deixe que essa proteção se transforme em controle. Defenda-se, mas não deixe que a raiva defina suas ações. E o mais importante, saiba quando deixar ir. Agarrar-se à dor só vai te arrastar para baixo. Escolha seguir em frente. Escolha construir algo melhor, mesmo que isso signifique começar de novo. John tinha encontrado uma nova vida com Angela, mas sabia que seu passado sempre seria uma parte dele. Ele carregaria as lições de seu casamento fracassado, os erros e os momentos de clareza que se seguiram. Família não é perfeita, ele disse, encerrando seus pensamentos. Mas vale a pena lutar por ela. Apenas certifique-se de que você está lutando pelos motivos certos, e não se perdendo ao longo do caminho. Com isso, John se levantou, puxando Angela para perto, enquanto eles observavam o sol se pôr abaixo do horizonte. Ele sabia que sua história não era apenas sobre perda e vingança, era um lembrete de que não importa o quão sombrias as coisas fiquem, sempre há uma chance de encontrar luz do outro lado. Tudo o que é preciso é coragem para deixar o passado para trás e abraçar o que vier a seguir.